né? O, o, o título dessa fala saiu sem querer. A gente estava montando a programação do evento e o Luciano me cobrou: olha, Fontes, que dá um título, e eu não sabia muito bem sobre o que escrever sobre ti, estava muito tentado a escrever sobre um texto que tu escreveu, o fato e o fake e fato, e também o tema da verdade, né? Aí eu digo, então, eu vou botar a verdade sempre dita. E acho que, no fundo, eu vou falar de outra coisa, mas eu acho que essa frase é muito emblemática, né, para Bom, ti. desculpa interromper, eu não sei se é de propósito, mas o seu vídeo está desligado. Não, Não. Então, não. desculpa, foi falha minha, perdão. É que são Agora que eu dois vi que são vídeos, né? dois, tá, desculpa. Isso, é eu e a minha sombra, eu e o meu gênio. Isso, ok, desculpa. Então, como eu estava falando, é um pouco difícil para mim, né? Mas eu acho que depois da tua fala hoje, Flávio, de manhã, vem a confirmar, né, essa questão do olho no olho, né? A verdade sempre dita e não baixar os olhos, né? Isso dói, incomoda. Mas vamos falar de livros, né? Os livros, para mim, são uma coisa muito estranha, eles são muitas coisas, né? Mas hoje eu estava pensando que eles são estranhos intermediários, né? E foi lendo, na década de 80, o livro O Perfume, do Patrick Suskind, que, em seguida que foi lançado, né, que eu conheci o teu nome, né? E aí eu fiquei pensando, né, que estranho isso, né? Eu conheço o sujeito, a pessoa, e a pessoa nem sabe da existência, né? Então, o livro proporciona esses encontros onde não tem a mínima reciprocidade, né? E nunca imaginei que um dia ia te conhecer. Eu me lembro que na época que eu fui ler o livro, né, o livro eu não comprei, alguém comprou da turma, e o livro começou a circular de mão em mão, né? E a crítica também elogiava o livro pela a difícil tarefa daquela tradução, né? Na riqueza da descrição dos cheiros, dos perfumes, e até dos odores, né? Dos maus cheiros, né? E esse livro passava de mão em mão, né? O perfume passava de mão em mão na turma. E até que chegou na vez na minha mão. E eu confesso, né, que eu não li o livro, eu cheirei o livro inteiro numa noite e continuou, apareceu à madrugada, eu fui terminar, eram quase meio-dia, né? E fiquei fascinado pelo livro. O livro realmente é encantador. Mas foi aí que eu digo, mas quem é que fez a tradução desse livro, né? E aí foi que eu voltei à primeira página lá e encontrei o teu nome, Flávio, né? E, e a partir daí começou a primeiro, digamos, a primeira gravação do teu nome na minha cabeça. E é difícil para mim falar de ti, né? Para qualquer um de nós aqui, eu creio, né? A gente são pequenos fragmentos que passam aí pela tua vida acadêmica de curta duração, outros de maior duração, e ainda mais enfrentar uma condição de uma pessoa que tem 40 livros publicados, como eu fui buscar ali na internet, e mais de 400 artigos, né? Me deu uma ansiedade, eu não sabia nem por onde. Eu digo, eu vou levantar a obra do Flávio para ver, não daria tempo, né? E, e aí fiquei, né, com essa dívida contigo, né?
não só a dívida da questão das traduções, né, mas as dádivas que tu nos proporcionou com relação a essas traduções. A maioria das pessoas, e eu falo enquanto arquiteto, e no meio da arquitetura, a gente não dá valor à questão da tradução, né? Coisa que o Walter Benjamin já tinha apontado, que o tradutor é um segundo autor, né? Então, quando se fala da tradução de um livro, está se falando já de duas criações ou de um desdobramento do próprio livro, onde o tradutor é sempre um autor. E acho que tu sabe muito bem, né? Tu não é um tradutor qualquer, né? Essa é a questão. E que essas traduções têm muita responsabilidade, né? Eu imagino que tenha mais responsabilidade do que se escrever um próprio livro de sua autoria, né? E ainda mais quando os autores já são finados, né? Já se terminaram. Então, eu imagino que o tradutor acaba se entregando, né, a esse espectro, né, que está ali enquanto livro, mas já está morto, e que a tradução exige um trabalho de revisão maior, interminável, existe um compromisso maior, não só com a entrega para o editor, mas, sobretudo, com o autor que está traduzindo e com esse temor, né, que um dia ele possa vir a puxar os nossos pés se a gente diz alguma coisa errada. E eu fiquei pensando, né, quantas vezes, só pensando em cima do perfume, eu fiquei pensando quantas vezes o Flávio não deve ter lido, relido esse material, né? Eu até escrevi aqui, até o ponto de saturar-se, enojar-se, impregnar-se, até atingir a dita essência, o dito veneno, la poisson. E digo, puxa, e como a gente não valoriza esse trabalho, né? Que até pouco tempo nem nas referências bibliográficas a gente colocava o nome do tradutor, né? E foi mais ou menos nessa época aí dos anos 80, acho que 82, 83, por aí, né? Eu também estava descobrindo o Walter Benjamin e não tinha quase nada do Walter Benjamin traduzido para o português, né? O meu interesse do Walter Benjamin vem um pouco daquelas coleção da Brasiliense, dos Rebeldes e Malditos, da LPM, né? E o Benjamin tinha escrito Haxixe, né? E tem outro subtítulo de outras drogas. E foi ali que eu encontrei, nessa busca de conhecer o Walter Benjamin, que eu encontrei o livrinho mais clássico, né, para ler Benjamin, que também tinha sido elaborado por ti, né? E assim vai indo. Depois a questão do capital na coleção dos economistas, e não cessa, né? E esse trabalho vai penetrando, né, na cabeça de quem lê. E eu nunca imaginei, né, que, na verdade, eu não sabia muito bem quem era o Flávio, só sabia o Flávio tradutor, né? E eu nunca imaginei, eu só fui imaginar depois do dia que tu falou, né, que a maioria dessas traduções tu fez para sustento próprio, né? E eu achava que era quase por puro diletantismo, né? Traduções que tu fosse obrigado a fazer por causa da maldita perseguição política, né? E como tu bem falou hoje dos seus adeptos camuflados dentro da academia, que existe até hoje, e que te impediam o posto de professor. Mas me lembrei também, Flávio, se não me falha a memória, que o Benjamin também não conseguiu entrar, parece, dentro da universidade, né? E ele acabava fazendo traduções. Depois tu me corrige se eu estiver errado, né?
Eu busquei data, busquei conferir as datas da tua produção no Lattes, com relação às traduções, para que a memória não me traísse, né? Já vai, isso é década de 80, então já vai 40 anos na minha cabeça isso, e eu posso começar a confundir. Mas eu fiquei surpreso, né, que no teu currículo Lattes, eu pelo menos eu li 2 vezes, não consegui encontrar, que não constava essas traduções todas, né, do Kafka, do Nietzsche, do Adorno, do Hölderlin, do Sinsky, do Marx, do Paul Celan, e digo, por que será, né, que o Flávio não colocou, né? O que existe, né, por trás desse côté tradutor, né? Fiquei pensando, né? E aí eu, né, digo, eu não vou ficar na questão da tradução, né? Eu não sei se eu devo te referenciar como tradutor, como desconstrutor, como poeta, como escritor, como professor. Todas essas coisas eu sei que vêm juntas, né? Mas é difícil a gente discernir em que tu é mais brilhante, né? E foi lendo, né, um comentário de uma entrevista, eu acho, né, que eu tive essa certeza. Aliás, nem foi de uma entrevista, foi de um artigo, né? De um artigo que falava sobre a carta do Pero Vaz de Caminha, que eu vou tentar comentar, se der tempo, mais adiante, né? E esse espírito de tradução já estava presente em ti, né? Aliás, tem uma frase muito interessante, eu acho que é quase basilar para a tua pessoa, e que eu acho que para todas as pessoas que escrevem, que eu vou ler aqui, né, que acho que tu mencionasse ela numa entrevista. Eu tenho até receio que me leiam, não só porque não vão entender o que eu intentei escrever, mas vão se desviar do que realmente importa, né? E eu fiquei pensando muito nisso, né? E essa frase me mexe muito nesse sentido, de eu estar cometendo algum desvio, né? Ou muitos desvios em cima da tua produção, né? O, o comentário também ia nesse sentido de deconstrutor sobre a tradução que tu fez do Kafka, né? E que eu não sei falar em alemão, né? Também não sei filosofar em alemão, mas o texto original parece que se diz Worden Gesetz, e que era traduzido como diante da lei, né? Entretanto, tu traduziu ele como ante, e botou entre parênteses um S de antes, botou um D entre parênteses da lei, ficou a dupla possibilidade, ante a lei e antes da lei, né? Isso é a típica tradução derridiana, né? Que vai buscar esse outro sentido que está metido dentro do texto, né? E essa compreensão da brincadeira, do jogo das palavras, né? Dos jogos e do segredo das palavras que se escondem, né? E tu é muito hábil nisso, muito, muito, o tempo inteiro, né? E aí eu recolhi essa frase, né, desse comentário. Diz assim: ao não assumir o risco de enfrentar os possíveis perigos ao ficar aguardando as soluções, o protagonista fica ante a lei, diante da lei, porque está antes da lei, aquém da lei. Ele não chega até a lei, ele só aceita a lei do outro como a sua própria. Ele mesmo não tenta fazer a lei. Daí
Aí tu explica, né? Daí o título em português, que resgata a polissemia da preposição alemã vor, como lugar, e ante, e como tempo antes, né? Eu diria, né, o côté poeta. Como é que o côté poderia traduzir, né, Paul Celan se ele não fosse também um poeta, né? Essa é uma questão fundamental, né? É preciso ser poeta para traduzir um poeta. Alguns dirão que não, né? Mas eu acho que faz a diferença. E aí tem uma coisa muito engraçada, né? Que tu te assume como um poeta. Isso é muito legal. E tu diz assim: não se é poeta por escolha, mas por condenação, tomado e arrastado por forças que são mais fortes que ele preferiria ver longe de si. Isso me lembra também muito essa conversa que o Curado teve hoje, né? E dessa potência da poesia que toma, né, que toma o próprio corpo, né, essa questão metafísica, né, porque a poesia ela pode ressuscitar e também pode aniquilar, né? Ela não é só a expressão de um corpo, né, e de uma mente, é essa força que tem dentro é que arrasta a própria existência, né? Tem uma série de produções de livros de poesia, alguns merecidamente tu me agraciou, né, que eu leio eventualmente. E outra coisa que me chama a atenção é que às vezes eu comento da tua pessoa para alguns colegas e eles perguntam, né, eu comento no mais belo exemplo de intelectual, e eles perguntam como é que o Flávio Cotê foi parar na arquitetura, né? Eu digo, bom, para sorte de nós arquitetos, né, que pelo menos a gente ficou te conhecendo um pouco mais. E eu digo, não, ele responde, o Flávio responde, contando todos os meandros que a vida lhe sacaneou, praticamente, aonde ele foi parar na arquitetura, né? E aonde ontem, né, na conversa com a Luciana, tu agradece o acolhimento, a pousada, né? E talvez a própria aposentadoria que foi tu viver na arquitetura esse tempo dando aula, né? E eu acho que não sei se eu posso falar de um acolhimento, mas talvez falar de um abrigo, no mínimo, né? Não de uma casa, mas de um abrigo. E acho que poucas pessoas se dão conta da tua importância dentro da cultura brasileira. Hoje, não sei quem falou, eu acho que foi a Quênia, já na abertura, né? Essa importância não está só na questão das letras, está na da arquitetura, está na poesia, é uma questão já da cultura brasileira, né? Não, já está no âmbito maior, né? E essa coisa de estar na arquitetura, eu me lembrei muito de dois filósofos, que talvez tu conheça, espanhóis, né? Um é o Eugênio Trias e o Ramon Puig, que também eles foram perseguidos no regime do Franco e, de alguma maneira, dentro dessas peregrinações que eles fazem, foram acabar lá na Faculdade de Arquitetura de Barcelona, né? E acabaram prestando alguns ensaios muito interessantes em termos de arquitetura e a importância desses que a estação nem era
tão interessante assim, mas eles elevaram ele a uma categoria de estética, elevaram ela a uma categoria de estética negativa e que ficou muito conhecida, né? Se tu me permite, eu vou passar os olhos agora, porque no texto que eu preparei, selecionei três textos, né? Três textos que eu peguei alguns fragmentos para comentar, para evidenciar talvez um dos aspectos que eu julgo nesse momento temporal importante, que é a questão da deconstrução e da descolonização. Desse processo, né? Num é o texto que a Carolina já comentou, que é o Vitruvius Revisto, que eu vou dar um desvio nele. O outro é um texto que eu peguei, né, folheando ali o cânone republicano, eu nunca sei se é o republicano imperial, né, que é o Iracema, José de Alencar, e o outro, o do colonial, que é a Carta do Pero Vaz de Caminha. Então, eu vou ler, porque senão eu vou ficar me desviando, vai escapar o texto. A ideia é um pouco mostrar para os nossos colegas, mostrarem para quem está assistindo o simpósio, né, desse teu trabalho enquanto descolonizador, descolonizante e deconstrutor. Coté, por onde passa, vai desconstruindo os mitos com seus escritos. Vê aquilo que os outros não veem. É o olho do poeta, né, que vê não só a belezura na feiura, mas é a verdade e as mentiras, e, sobretudo, a justiça e a política. E a ética para além da estética. Um desses ensaios demolidores que Flávio proporciona para os arquitetos é sobre Vitrúvio. Foi preciso estar na arquitetura, ele estar na arquitetura, para nos presentear com essa verdade. Infelizmente, esse texto é pouco lido pelos professores de teoria e história da arquitetura. Ninguém quer saber da verdade. Os ditos intelectuais e intelectualoides preferem as ilusões à verdade. Vitruvius Revisto é um ensaio extremamente fundamentado e com um viés também descolonizador. Esse viés desconstrutivo já estava presente em seus paradigmáticos livros, o Cânone Colonial, o Cânone Imperial e o Cânone Republicano 1 e 2. Um trabalho hercúleo de 2.000 páginas, é muita página, né? Uma revisão crítica do que é ensinado e exaltado como cânone nas escolas e faculdades. Mas, infelizmente, acredito que muito pouco dos colegas tenham lido, e tampouco o artigo de Coté, e muito menos o tratado do Vitruvius. Vou me deter um pouco nesse texto para que os arquitetos possam entender seu valor, muito embora preferiria comentar o cânone colonial ou republicano detalhadamente, mas o que eu vou fazer daqui a pouco em poucas linhas. Lamento, querido Flávio, que não tenhas te debruçado mais sobre os cânones da teoria da arquitetura, como em Le Corbusier e alguns arquitetos brasileiros. Ia ser a festa para alguns e a fogueira para outros. Considero esse ensaio um dos mais desconstrutores da arquitetura sobre Vitrúvio, e também, de carona, Coté não perdoa Alberti. O artigo é sugestivo também para correlacioná-lo diretamente com a pedagogia do oprimido de Paulo Freire e com o giro decolonial. E eu vou fazer uma pausa, que acho que o Flávio tem esse mérito, né, dele não ficar na questão dos clássicos. Ele sempre traz essa temática dos clássicos até a atualidade, né?
é uma coisa diferente do estudioso do clássico que permanece no clássico. O Flávio não, ele sempre traz alguma coisa do clássico, do antigo, da antiguidade para o tempo atual, né? Em Vitrúvio Revisto, ele é mais que revisto, ele é adoravelmente liquidado, dobrado ao avesso, derrubado, destronado. Coté, já nas primeiras linhas, não deixa passar a figura de Vitrúvio, de um Vitrúvio submisso a César, não muito distinto dos poetas que ontem comentávamos. Opa. Não, e aí fala eu retiro a cita, né? Não por acaso Vitrúvio dedica sua obra a César, a quem reconhece o direito de comandar o mundo por inteligência e vontade divinas. Embora também estude mansões particulares no campo e na cidade, ele se preocupa, sobretudo, com templos e prédios públicos, propondo que se sigam os modelos gregos, o que acabou acontecendo. Em meio às geniais descrições irônicas, Coté explicita as fontes de opressão que perpetuamos até os dias de hoje, cultivando esses valores questionáveis como utilitas, firmitas e venustas, né? Utilidade, solidez e beleza. E diz o Coté: Marcos Vitrúvio Polio, arquiteto do século I a.C., escreveu de arquitetura em 10 livros, que seriam para nós hoje 10 capítulos, mas como quem constrói um palácio. Cada livro tem um ato de recepção, onde ele recebe o leitor, contando-lhe uma história interessante ou fazendo um comentário refinado e culto, antes de levá-lo a um setor determinado, em que vai mostrar algo sobre palácios, templos e fortalezas. Ele não está preocupado em construir moradias populares, nem em fazer saneamento básico das cidades. Ele quer construir templos e prédios públicos nos quais se mostra a grandeza do César e do Império Romano. Para isso, estuda modelos gregos como se os romanos tivessem de ser herdeiros do colonialismo grego e macedônio, o que eles estavam em vias efetivamente de ser. Júlio César foi um genocida, mas continua celebrado até hoje no mês de julho. Seguramente a guerra não é um rapagão bem sarado como os romanos apresentavam seu Deus Marte. Os grandes homens da história foram maus. Os deuses gregos romanos são prepotentes e caprichosos, com pouco amor aos humanos. No Olimpo não havia um deus que representasse os pobres e desamparados. Vitrúvio tem 3 nomes, o que indica que ele fazia parte do patriciado romano, isto é, aquela classe que possuía escravos e propriedades, governava a cidade e o império. Ele adere plenamente à escravidão, ao imperialismo e ao belicismo romano. Quando fala de uma escrava grávida, seu comentário é apenas que ela come demais e produz menos no trabalho, pois o feto comeria suas forças. Ele se orgulha de ser homem livre, de viver do seu trabalho, mas não perde uma linha para defender os escravos que eram obrigados a executar suas obras. Mais adiante, Coté diz, e tampouco Alberti, que dirigia as construções do Vaticano, não mostrava preocupação em construir moradia para os pobres e desamparados, nem fazer reformas urbanísticas voltadas para os trabalhadores. Eles que tratassem de imitar as mansões nobres para se sentirem elevados como os grandes. Vitrúvio achava que o corpo humano devia ser modelo de todas as construções, e Coté descreve com precisão essas passagens que entram no estudo sobre a relação entre as proporções do corpo humano com as obras arquitetônicas como um segredo de sua construção. Ironiza Coté, diz ele, nos conta ainda que mediu milhares de soldados romanos, vírgula, parece que gostava de fazer isso. Vamos colocar em suspensão essa frase, parece que gostava de fazer isso. A ironia de Coté, ao dizer que parece que gostava de fazer isso,
nos leva a escarafunchar essa questão. É curioso, é curiosa toda essa medição tão detalhada, assim como a investigação malabarística das posições do corpo humano, que levariam Da Vinci séculos depois a representar o famoso cânone do homem vitruviano. Sem escrúpulos, cabe aqui a pergunta: por que Vitrúvio não se referiu ao pênis como centro do quadrado circunscrito, se o olho vai direto ali no desenho, como referência de proporção também? Dado que mediu e fez registros, provavelmente, de centenas de centúrias, nus e ou vestidos para obter esses dados. Mas nada disso parece ter realmente importância quando se trata do falo latino eurocêntrico. Para os professores arquitetos, como explica Coté, a teoria arquitetônica costuma ser vista como algo neutro, como se não houvesse um posicionamento político implícito, até mesmo onde ela parece ser apenas técnica. Ela começa como transposição do modelo da oratória clássica para o âmbito da construção. Vitrúvio é sintomático disso. Ele tinha uma formação retórica que os arquitetos contemporâneos não costumam mais ter. A divisão que ele faz da arquitetura em utilidade, solidez e beleza é a transposição de 3 categorias básicas, né? Isso é importantíssimo, do discurso, que é o inventio, o dispósito e o eculótio. Isso não é apenas um modo de estruturar a teorização arquitetônica. Significa que a obra é feita para ser o equivalente a um discurso, uma peça de oratória, ou seja, um modo de convencer os receptores a terem a mesma visão que o autor, que o orador. A vontade de um é transposta pela obra para se tornar vontade de todos. Hoje, isso, em termos do que seria o Foucault, ele diria que isso é um dispositivo, literalmente um dispositivo. E como observa Coté, com Vitrúvio se inicia um paradigma que é considerado típico, um clichê que vai culminar na modernidade. Desde o século XVII, que os arquitetos continuam a aceitar a redução ao numérico e ao físico. A arquitetura se torna espaço matemático de proporções, como se os números, as proporções, simetria, assimetria, como se as demandas funcionais por si pudessem gerar as coisas, né? E o modular do corvo não vai se escapar disso, ao contrário. Eu vou passar agora à segunda análise. Essa análise é uma seleção também, não menos político deconstrutor para a filosofia agora, é o extenso artigo de 2017, Mentiras e Verdades na República de Platão. Esse era um dos Bom, textos que eu pretendia... Bem, só para você ter uma ideia, faltam 15 minutos para a gente contar o debate também, tá bom? Só para te dar um norte. tá bom. Mentiras e Verdades na República de Platão, onde Coté se debruçará a questionar o mito da caverna. O mito da caverna alabado como referência ao mundo virtual, repleto de filmes de ficção científica, trazendo à tona esse velho mito como roupagem nova, tipo Matrix. Coté esclarece, né, a deconstrução desse mito da caverna. O mundo da caverna não consegue se sustentar, porém, sem um mundo externo, de onde vai tirar a lenha para alimentar a fogueira, já que não se tem uma fonte de petróleo. De onde os escravos vão buscar alimentos para cuidar dos preguiçosos que não fazem nada? Para onde os enfesados vão levar seus excrementos? E os escravos artistas, não é lá de fora que eles vão buscar o material? Ou seja, antes do filósofo oriundo da classe ociosa conseguir sair, como conta o mito, os escravos já saíram e já voltaram centenas de vezes, milhares, mas isso não conta, pois só o saber da classe alta é o que conta. Coté despeja na cara a verdade, afronta, questiona e justifica os dogmas, tanto da filosofia, da literatura, como da própria teoria da arquitetura
como uma louvação a Vitrúvio ou a qualquer moderno, quando, na verdade, não passa de uma historieta, uma alegoria para iludir filósofos. Diz Coté, há uma sacralização da palavra, como professores sacralizam textos filosóficos, sociológicos ou literários. Há uma canonização da leitura canonizante do canonizado. Assim não se vai além do texto e, por isso, não se chega até ele. Nesse fabuloso artigo do Flávio, ele vai além da crítica ao Platão, né? E o que está em cena, sem sombra de dúvida, é a questão da verdade, da falsidade, que ele vai trabalhar no texto que leva o título, né? E que eu acho fantástico nesse texto é que o Flávio ele vai fazer essa análise para além de uma análise marxista materialista, né? Ele já está trazendo a questão da escravidão para dentro dessa análise, né? E não só a questão da escravidão, mas de toda a escravidão atualizada, né, dos países do terceiro mundo. Coté sempre está ao par de seu tempo, de nosso tempo sincrônico e, na maioria das vezes, extemporâneo, e se coloca em confronto, muitas vezes, também com a sincronia dos arquitetos e dos escritores e dos filósofos. Na sequência, Coté, no Mito da Caverna, pontua: radical nessa crítica é que não há razão para os ociosos serem servidos. São parasitas manietados, amarrados, iludidos por aparências. Eles tomam sombras projetadas na parede como se fossem a própria realidade e não querem sair disso. Como poderiam impor sua vontade e obrigar outros a servi-los continuamente? Por que os escravos iriam voltar à caverna se podem ir lá fora, onde não tem ninguém para continuar servindo? Na lógica do mito, eles servem porque querem servir, não porque são obrigados. Essa é a lógica senhorial e não deles. E agora, para finalizar, Luciano, eu vou ler um parágrafo assim, que eu não vou conseguir dar conta, né? Na sequência, um parágrafo magistral que condensa e explica os séculos de servidão no Brasil. O libertador, como diz Coté, não quer libertar. Ele é como os pais da pátria americana, que declararam independência com liberdades e mantiveram a escravidão. É como os inconfidentes mineiros, donos de escravos, a proclamar o libertas qual será também. E como os proclamadores da independência das colônias ibéricas que mantiveram suas fazendas e seus escravos. Não menos importante também seria a proclamação da República liderada por militares e senhores de café contra a monarquia portuguesa. Há um comentário do Flávio em cima da questão da caverna, que ele vai pegar o Heidegger, né? Que o Heidegger também vai comentar, e o Flávio ele não vai perdoar o Heidegger também nessa análise, né? E ele diz assim: Heidegger não decifra esse condicionamento da expoliação dos escravos, da relação parasitária dos artistas e filósofos com a pobreza. O que ele chama aí de filósofo não é filósofo, e sim um ideólogo oligarca que quer um modo novo de assegurar o antigo poder. O filósofo não tenta libertar escravos e servos que tinham menos a perder e mais a ganhar, pois se volta apenas para membros da classe ociosa. O filósofo não tem aí um compromisso vital com a verdade, mas ele ajuda a ocultá-la, para conseguir o poder para si. Como é que alguém, e o Flávio pergunta, né? Como é que alguém tão inteligente não viu aspectos tão básicos? É como não se houvesse classes nem política para a filosofia. Bom, querido Flávio, o texto é mais longo, depois a gente vai ter a oportunidade de ler na revista, eu te envio, né? Tem um comentário de Iracema,
Iracema Ira e Mel, né, que é uma das análises mais preciosas que eu li nos últimos anos e reli agora, palavra a palavra, né, e fiquei chocado, né, chocado pela tamanha astúcia, né, de pegar palavra por palavra e, ao mesmo tempo, se distanciar, mostrando, né, esse macabro conto quase, né, de Iracema, que o autor tem que matar a Índia, né, tem que matar a nossa indianidade, a nossa natureza. Iracema, que é um apócrifo de América, né, tem que matar para nascer essa nova raça de brasileiro, mistura de índio e português, mas aonde os índios têm que morrerem, né? Então, Flávio, assim, eu te agradeço muito, né? Eu tenho muito que ler ainda da tua produção, né? E acho que não só eu, né? O Brasil inteiro tem que começar a ler o teu trabalho. Acho que a gente do Núcleo, nós temos uma certa missão nesse trabalho de divulgar, né, essa produção tua, de ler e para nós arquitetos de tentar trazer, né, todo esse estudo que tu faz na literatura e que é, como a Aline bem destacou, né, ele é perfeitamente traduzível para a arquitetura, né? E eu fico pensando, a partir de Iracema, né, a nossa arquitetura brasileira, essa busca da identidade brasileira, né, aonde a gente tem que assassinar os nossos índios no dia a dia, nós temos que assassinar o nosso meio ambiente, a nossa mata, né? Coisa que tu comentava outro dia, né, que na arquitetura a gente não tem disciplina sobre o meio ambiente, né? Não é por acaso, claro, faz parte dessa Iracema, né, dessa ira, né? E aproveito, Flávio, para te desejar um feliz aniversário e também a oportunidade, né? Eu acho que para ti é um renascimento também. A gente já conversou sobre isso, da questão de ser professor, né? E esse tempo que te toma, que te rouba, né? Mas que te faz feliz, mas te rouba um pouco também da outra coisa que te faz muito feliz, que é escrever, né? Poetizar a vida. Então, Flávio, meu muito obrigado e a nossa vida continua aí, intelectual nas parcerias, né? Não, essa questão da aposentadoria é relativa, é só um tempo, né? É uma pousada. Logo daqui uma semana, duas, já estamos na continuação. Obrigado. Obrigado, professor Fernando Fuão, por sua homenagem, por suas palavras, por sua leitura. Eu passo já, então, imediatamente a palavra para a audiência, né, para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, algum questionamento. Passo a palavra. Fuão, a sua câmera está desligada, tá? Só para te avisar. Não, está aberta. Está aberto, está falando. Não, mas aqui está no YouTube, saiu só a voz. Não Acho saiu que a imagem no YouTube. Tudo bem. Tem duas câmeras, eu acho. Já aconteceu isso. Agora tem outro. Bom, deixa eu só explicar uma coisa, já que você citou, só para você ver como é que é terrível isso. O perfume do Patrick Süskind vendeu bem mais de 1 milhão de exemplares. Você andou dizendo que eu devo ter lido isso muitas vezes, né? Na verdade, quando eles me ofereceram o livro, eu estava sem nada, entendeu? Quer dizer, eu não tinha emprego, né? Estava fora da UNB, estava fora da PUC de São Paulo, fora da PUC de Campinas, fora
da Metodista, tal, entendeu? E sabe quanto eles me pagaram para fazer a tradução do livro inteiro? $250. Tá? E eu estava em São Paulo e não tinha emprego em toda a cidade de São Paulo, porque aquelas coleções da Abril e da Ática e da Global, em que a gente trabalhava como tradutor e coisa assim, elas foram todas fechadas por ordem secreta da ditadura. E em nenhum lugar se sabia o que estava acontecendo. Eu fui dar aula num ginásio lá em São Paulo, e depois de um mês, o diretor me demitiu porque eu era qualificado demais. Ponto. Entendeu? Né? Por idomos. Né? Bom, em suma, o problema é mais grotesco ainda do que parece. Né? Me ofereceram $250, eu disse, olha, isso aí é muito pouco. Mas depois sempre tem o trabalho de revisão também, da revisão que é feita dentro da editora. Né? Então, não, então a gente paga outro tanto quando fizer essa revisão. Tudo bem. Né? Isso estava feito. Né? E combinado. Né? Aí eu fiz a tradução, fiz em Santa Cruz do Sul. Olha, na verdade, eu levei 2 semanas e meia para fazer a tradução do livro todo, entendeu? E, então, é que eu estava num ductus da língua alemã muito, assim, de correr bem. Entendeu? E sem, não tinha computador naquela época. Então, foi o que eu traduzi e tal. Né? Aí eu tive que mudar de São Paulo para Goiânia, onde é que eu tinha finalmente conseguido passar num concurso, que eu venci em 86, né? E lá eu subitamente recebi um telefonema do Machado, dono da Record, porque eu tinha ficado sabendo que eles tinham publicado o livro. E aí eu expliquei, olha, o combinado com o funcionário que representava a Record para mim era pagar outro tanto e eu fazer a revisão de vocês. Né? Aí o Machado me ameaçou, né? Dizendo que ia entrar numa campanha de difamação contra mim. E eu disse, olha, eu estou com a perspectiva de sair do Brasil e não sei se vou voltar. Né? Eu faço o que quiser. E realmente aí o Lacerda, filho do Carlos Lacerda, que era o presidente da Associação das Editoras, escreveu um artigo violento contra a minha tradução, que foi publicado no Jornal do Brasil. E eu não sei se era feito também para fazer propaganda do livro, mas, de qualquer maneira, eu não teria mais nenhum trabalho de tradutor depois daquele artigo. Né? E aí o Afonso Romano de Santana me telefonou, eu estava sem chegar de Goiânia, não estava nem instalado direito, e me disse, olha, Flávio, eu falei com o responsável pelo Caderno B do Jornal do Brasil, ele me assegurou um espaço igual de resposta. Aí, realmente, eu respondi explicando basicamente isso. Olha, eles ofereceram tanto, foi combinado tanto e tal, entendeu? E praticamente me despedi. Eu estou saindo do Brasil, não sei se vou voltar, entendeu? E publiquei isso. Aí eu ganhei o prêmio lá de Goiânia, Tchocô, de tradução por esse romance, entendeu? Né? E que vendeu muito bem, eles aproveitaram para lançar perfume, não sei o que, tal, entendeu? E só para complementar isso, por outro lado, né, na miséria em que eu estava lá em São Paulo, eu tinha conversado com a Edla Van Steen, que era dona praticamente da Global, né? E ela tinha combinado comigo de eu fazer a tradução de certos contos de Kafka que eram inéditos em português. Né?
eu propus que fizesse, ela aceitou, tudo bem, só que não fizemos contrato, entendeu? Eu confiei na palavra dela, a pessoa que eu conhecia. Aí, depois de eu trabalhar 3 meses na beira da fome, entendeu? Porque o cálculo era o seguinte, basicamente, só estou terminando, se eu ganho $250, eu consigo sobreviver 2 semanas e pouco, entendeu? Então, eu vou gastar 2 semanas e pouco para fazer a tradução desse livro. E tem que sair, entendeu? E aí eu fiz do Kafka, que foi uma coisa muito mais difícil, né? E o problema é que eu levei para a editora, mostrei, deixei lá. Aí eu fui lá para acertar as contas. Ela disse, eu não vou publicar. A sua tradução não presta. Mas por que não presta? A sua tradução é muito dura. Me dá um exemplo. Aqui, ó, nesse parágrafo, aqui tinha um parágrafo assim, desse tamanho, mais de meia página. Aqui não tem nenhum ponto, só tem ponto e vírgula, né? Sim, mas o Kafka fez exatamente assim. Aí isso pode em alemão e não pode em português. Não, em alemão, em princípio, também não pode. Só que o Kafka fez e tinha uma boa razão para fazer, e eu retomei isso. Em suma, ela me devolveu. Tá? Fiquei sem ter o quê, né? Aí depois o Jiro Takahashi recebeu do dono da Ática uma editora de presente, que é a Estação Liberdade. Aí ele quis publicar os grandes autores do século XX e propôs publicar isso. Só que ele tirou o conto mais longo, a Metamorfose, que eu tinha traduzido todo, né? E essa tradução se perdeu, eu nunca mais vi. Eu estava andando de um lado para o outro, mudei 20, 30 vezes de endereço. Só que aí uma amiga minha me mandou a revisão dos originais para Rostock, né? E eu, quando recebi o texto lá, ele tinha sido todo aberto, sabe? Aí eu fui conversar com o diretor do instituto. Disse, olha, eu recebi isso aqui tudo aberto, entendeu? Quer dizer, essa correspondência privada com uma editora. Não, nós aqui temos o direito de controlar tudo. Ah, tá bom, tá. Aí, é engraçado, não terminou aí, né? Eu fui para Berlim, aproveitei para passar na embaixada, porque eu estava dentro de um acordo internacional do Brasil com a Alemanha Oriental, e perguntei se eu podia falar com algum funcionário, tal, me indicaram um, e eu contei o que eu faço dentro dessa situação. Eu protesto, eu fico calado, o que eu faço? Ah, não, o erro é deles, a gente fica calado, tal. Tudo bem. Aí eu despachei lá em Berlim Ocidental o texto de volta ao Brasil e foi publicado, tal, né? Só que isso eu não sabia, né? Um outro funcionário depois me contou que tinha, depois da minha saída, surgido uma briga dentro da embaixada, porque aquele assessor que me atendeu era homossexual e um outro queria ter me atendido, entendeu? Sabe, eu estava fazendo sucesso com eles, entendeu? Né? E, em suma, eu achei muito grotesco aquele troço tudo. É como se fosse um conto de Kafka sobre Kafka, entendeu? Quer dizer, então, veja, realmente eu traduzi porque eu não podia escrever, sabe? Mas tive a sorte de poder traduzir alguns autores, tipo Marx ou Benjamin e tal, Adorno, que diziam aquilo que eu gostaria de poder dizer e não podia, tá? Então, para mim, a tradução ficou muito marcada como sendo uma repressão da palavra própria, sabe? Para dizer a palavra do outro. Só que eu adotava do outro como se fosse minha, né? Mais tarde, eu propus espontaneamente para a editora da NB, olha, não tem o Nietzsche do espólio, né? Aqui. E eu tinha conhecido o editor italiano, o Montinari, né? O qual ele já tinha falecido, da grande edição mundial hoje, da clássica do Nietzsche. Só vamos traduzir alguma coisa, tal, né? Aí eles toparam, né? Fizeram contrato comigo antes de eu fazer a tradução. Aí eu montei o livro Fragmentos Finais, teve um sucesso, tiveram que logo fazer a segunda edição. Aí eu fiz
depois, como eu achava que devia ser todos os textos, tal, entendeu? Fiz mais 2 períodos lá, e não fiz mais depois o resto, porque eu já tinha trabalhado 2, 3 anos nisso, entendeu? Mas, por exemplo, eu fui xingado na penúltima vez que eu fui na editora, pela diretora lá, por que eles tinham reeditado uma tradução do Nietzsche lá, minha, entendeu? Quer dizer, claro, mudou o diretor, quando lançou o terceiro volume, eles resolveram relançar o segundo. Eu digo, olha, eu não tenho culpa que no Brasil não se leia esses textos do Nietzsche, que são extremamente importantes. Sabe? E eu acho importante que a editora do Hermeto, num certo momento, tenha feito isso. Só que ela não faz mais esse tipo de coisa, sabe? Então, vejam, coleções importantes como a dos pensadores da Abril, dos economistas da Abril, cientistas sociais da Ática, dirigida pelo Florestan, entendeu? Dos marxistas italianos da Global, todos foram encerrados por volta de 1986, 85, 84 para 85. Tal. E em cada lugar você tinha uma desculpa. Mas, na verdade, a ditadura não queria que a gente que estava no exílio, interno ou externo, fizesse aquele trabalho e tivesse um lugar, né, que trabalhar. Em segundo lugar, ela não queria que também se apresentasse ao público brasileiro esse pensamento todo, sabe? A ditadura tentou acabar com a filosofia e conseguiu fazer que surgisse a coleção dos pensadores, que o Ornilo Steiner que propôs, né? Então, é uma situação, sabe, que eu espero que o Brasil não volte nunca mais para isso, embora o atual governo esteja fazendo de tudo para conseguir voltar a impor isso, né? Na prova de Enem, domingo, o golpe de 64 vai virar a Revolução de 64 por interferência direta do presidente, pelo que o noticiário está dizendo hoje, né? Bom, em suma, eu estou lembrando esses episódios porque eles não são citáveis, eles não são lembrados, eles não são ditos. É como se nunca nada tivesse acontecido. E há toda uma geração nova de professores da universidade que, na minha perspectiva, pode ser que eu esteja errado, mas em grande parte deles, eles não querem nem saber dessas coisas. Não estão nem aí para isso tudo, sabe? Eles querem tratar de defender o ganho deles e pronto. Mas muito obrigado pela sua apreciação dessas obras todas, né? Bom, acho que vamos adiante. Mais uma vez, muito obrigado ao Fuão, nosso colega, professor Fernando Fuão. E agora nós temos os lançamentos. Não há intervalo, né? Um lançamento breve, rápido, em função do horário também. E podemos começar, então, com o Erinaldo, né? Como ficou combinado. Por favor, Erinaldo, mostra a capa do livro, né? Fale um pouquinho, acho que a gente pode ter 5 minutos para isso. Por favor, por gentileza. Muito obrigado uma vez, professor Fuão. Certo. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Falar brevemente aqui do livro. A iluminação que eu providenciei aqui está tampando aqui o texto, o título, né? Mas chama-se Arquitetura e Poesia no Sistema das Artes, que é basicamente uma parte da minha tese de doutorado, a primeira parte, onde eu faço uma abordagem histórica do desenvolvimento da estética até mais ou menos o século XVIII, desde a antiguidade até o século XVIII, para ver como é que foi tratado dentro da estética as artes propriamente ditas, a hierarquia das artes. Eu enfatizo bem isso. Não é uma história, não trato da história da estética, né? Não faço ser abordagem histórica. É, de certo sentido, uma abordagem histórica, mas a ênfase é no sistema das artes, como é que elas foram hierarquizadas, então, desde a Antiguidade Clássica até meados do século XVIII. Eu optei por deixar
de fora a segunda parte da tese, que seria a análise dos 3 filósofos que eu analiso, que é o Kant, Hegel e o Schopenhauer, porque diverge um pouco diferente da perspectiva adotada nessa primeira parte. Então, eu resolvi publicar somente essa primeira parte, porque tem uma relevância um pouco mais pertinente, né, sobre o tema, que não, embora a estética estudada aí há séculos, mas a hierarquia das artes, que é o que eu trato propriamente dito na tese, não tem sido dado tanta ênfase na hierarquia das artes, na classificação das artes, nessa descrição que é feita das artes. E por isso eu optei por fazer esse recorte para a publicação. E é isso. Mostra mais uma vez a capa para nós, Reinaldo. Legal, muito bonito. Publicado pela editora Cajuína, né, de São Paulo. Ótimo. E agradeço também, aproveitando ao ensejo, pela, de certa forma, o suporte do professor Flávio Couto, que também os caminhos ali ele me deu mais ou menos para a publicação. Bom, parabéns, meu amigo, coisa boa. A capa está muito bonita. Muito bom, muito bom. Tem algum link, algum site que as pessoas possam adquirir? Eu optei quando eu fiz o contrato com a editora, eu optei pela divulgação gratuita. Então está disponível na Amazon, principalmente na Amazon para baixar na versão PDF, EPUB e MOB. Ótimo, ótimo, excelente. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Couto, por gentileza, você pode liberar o compartilhamento para mim? Tá mudo. Tá sem microfone. Eu já liberei. Tá. Okay. Bom, eu queria então... Peraí que eu acho que eu mostrei errado. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Tá sim. Se puder, tá, né? Tá aparecendo. Ótimo. Ótimo. Então, eu lancei esse livro agora recentemente, né, Educação Arquitetônica da Humanidade. Naturalmente uma pretensão bastante grande, né, falar, digamos assim, de uma maneira tão idealizada, né, tão idealística, sobretudo de uma coisa tão imensa, né, como a arquitetura, mais ainda a própria humanidade, tão complexa quanto a humanidade. Mas é uma proposta como professor na linha de estética, hermenêutica e semiótica, de que é de fato possível. Naturalmente isso é uma paráfrase às próprias cartas do Schiller, né? Faço a paráfrase, em alguns pontos comungo com as ideias dele, em muitos pontos não, mas ainda assim deixo permanecer a paráfrase, né? Com as cartas do Schiller. Coloco de uma forma mais acadêmica, né? Sem ser livre como as cartas do Schiller, mas mais academicista um pouco. Mas ao mesmo tempo tentando dialogar com um público que não é da arquitetura, né? Eu próprio não sou da arquitetura, né? Sou inicialmente das letras e depois da filosofia. E a tese básica é que a arquitetura não só é fruto da humanidade, como ela própria direciona a própria evolução da humanidade, né? Em vários sentidos, né? Comportamentais, psíquicos, biológicos, né? Enfim, a tese e o livro vai por aí, tá? Deixo aqui, então, em seguida tem os contatos, né? Vou ampliar, não sei se amplia automaticamente aí, né? Foi publicado pela Tanto Mar Editores. Ampliou. Né? Aí alguns contatos importantes. Para Brasília, eu sei que é mais fácil para a editora fazer a distribuição, mas faz-se para qualquer lugar também, né? E, em segundo lugar, queria apresentar um outro livro que esse é ainda mais recente. Deixa eu ver aqui. Ainda mais recente. Só me diz se já está compartilhando. Sim.
Já apareceu para vocês? Você está compartilhando a sua tela toda, mas está aparecendo o livro. Então, peraí, deixa eu ver se eu sei fazer direito. Certo. Aí, isso. Ótimo. Esse é um livro super recente, na verdade ele está sendo lançado exatamente agora, né, nesse mês. Na Europa foi lançado no mês passado, né? Eu tenho um grande orgulho de ter essa publicação pela imprensa da Universidade de Coimbra, né? Coimbra University Press, que é em dupla chancela, né? Surgiu essa oportunidade de fazer em dupla chancela, então para mim fica mais fácil em termos de dinamização e de distribuição, né? Com a Tanto Mar Editores. Os dois têm conselho editorial, os dois tiveram avaliações bem rígidas e bem prolongadas e sérias. E esse livro está saindo agora, exatamente, e com muito orgulho lanço ao público, né, esse Cura Psicossomática e Cura Política em Platão, também fruto de muitos anos de pesquisa, né, esse mais voltado para a área da filosofia mesmo, minha área um pouco mais de conforto, mas, né, dentro especificamente de um tema rarissimamente tratado em Platão, que é a cura, e em que tento fazer algumas ponderações e algum diálogo também com a própria ciência contemporânea, né, e ver até onde Platão ainda de fato se mantém altamente atualizado nesses termos, né. Eu tenho também o orgulho de falar que esse livro acabou recebendo depois um prefácio de um dos professores mais importantes na área do platonismo, que é o professor Thomas Robinson, da Universidade de Toronto, é um professor emérito. Então eu tento basicamente demonstrar como é que Platão, a partir de imagens míticas, seja precedentes a ele, ou seja, criadas por ele, né, trata sobre o problema da cura, mas exatamente alterando a perspectiva mágica por uma perspectiva psicológica. Tá? Então, tanto do ponto de vista psicossomático, né? Essa é uma expressão que erroneamente se atribui, uma expressão não, é um conceito que se atribui à psicanálise moderna, e não é, né? Isso está evidentemente já num diálogo chamado Carmides, né? Isso está em Platão, essa tese é platônica. Eu tento operar isso de forma bem aprofundada. E depois também falo da cura política, né? E aí, além de outros diálogos, claro, eu me apego muito à questão da própria política, da corrupção, da política em seu aspecto mais doentio, e a política sob a perspectiva da saúde e até onde se vem a cura, ou pode se vir a cura do cidadão ou da própria psicologia humana a partir da própria política, né? A partir do próprio, digamos assim, da própria manutenção ou de uma boa manutenção política do Estado, né? Então, em dias tão difíceis como os nossos, acho que fica valendo a dica de leitura, não por ser um livro meu, mas porque fala exatamente de um problema muito grave, especialmente para nós, que é a cura política, ou a doença política, né? Enfim, em que estamos vivendo em larga escala, não só aqui, como em muitos lugares do mundo também, né? Enfim. Bom, esses são os dois livros que lancei esse ano, e pronto, obrigado. Então aí as informações também estão lá, né? Só para retomar aqui. Ele está vendido pela Amazon, né, espanhola. Pode ser também adquirido pela imprensa da Universidade de Coimbra, né? Lá eles têm uma outra configuração, uma outra capa, uma outra, enfim, eu não sei explicar direito, uma outra formatação, outro tipo de layout, etc., né? Mas o conteúdo é basicamente o mesmo. E pode ser adquirido também pela Tanto Mar, né? Enfim, muito obrigado. E aí, então, a gente passa diretamente para
para o Kurt, para ele falar um pouco das publicações que ele fez nesse ano, né, os relançamentos. Bem, eu vou falar rapidamente de alguns livros que apareceram nos últimos tempos, né, últimos 2 anos. Eu tinha passado a sair da área de ensaios, né, fazendo livros de quotes como esses, né, e me apareceu uma proposta de reedição de obras minhas que estavam há muitos anos esgotadas, né, e que ainda eram procuradas, né. Aí, digo assim, a vida tem me ensinado a ir morrendo, né? Eu acho que os meus pais profetizaram isso, dando o segundo nome meu como René, aquele que renasce, né? Então, na verdade, eu fui aprendendo a morrer e renascer em diferentes momentos. E, nesse sentido, eu achei que era oportuno, digo assim, deixar, né, uma versão revista, né, de livros meus que estavam esgotados, né? Então, eu gastei um bocado de tempo em fazer uma revisão de 4, 5 livros e que estavam, então, esgotados. Aqui, a tese de doutorado, Benjamin Adorno Confrontos, que representou uma espécie de reviravolta no Brasil em termos de estudos da Escola de Frankfurt. É uma obra muito citada, né? E, como eu já contei hoje ao meio-dia, é uma obra que serviu para eu ficar descartado, né, do grupo dos discípulos de Antônio Cândido, que não eram apenas restritos à área de teoria literária, né, se expandiam por todo o sul do Brasil, né? Então, eu só estou explicando isso para pedir desculpas que eu ia acabar parando em Brasília por falta de alternativas, né? E o grupo lá de Porto Alegre, que foi pioneiro no lançamento, por exemplo, da Escola de Praga, o Dionísio Toledo, também foi todo caçado pelo AI-5, né, em 69. Né? Bom, aí eu fiz uma tese de livre docência, que está esgotada há muito tempo, Literatura e Sistemas Intersemióticos, sobre aquela a Aline falou hoje pela manhã, né? E que me rendeu eu perder o emprego na PUC de São Paulo, né? E, na verdade, para mim existe uma dor muito grande por baixo desse conto, desse livro, porque eu, quando me senti muito ameaçado aqui em Brasília, em 77, eu me inscrevi para uma bolsa da Fulbright. E eu conheci o professor Paul Deman, uma vez que ele foi dar umas palestras para nós, que éramos um grupo de 8 a 10 pessoas, lá em Berlim. E ele me aceitou lá em Yale, né? E depois ele me convidou para fazer um segundo doutorado lá com ele. Só que a minha chefe, que depois me demitiu, né, exigiu que eu voltasse na mesma semana, em uma semana, para São Paulo, senão eu não precisava mais voltar. Esses eram os termos. E eu não sabia como sobreviver nos Estados Unidos, porque a minha bolsa ia durar mais 2 meses, talvez mais 2 prorrogáveis, tal, mas... E no mesmo dia eu recebi a notícia de que a minha esposa então estava grávida, coisa que eu não estava esperando nem um pouco, né? Aí, veja, entre uma tese de doutorado em Yale e arranjar um mínimo de condições em São Paulo para sobreviver o meu filho que ia nascer, né, eu acabei cometendo o erro de voltar ao Brasil, né? Devia ter ficado lá nos Estados Unidos e visto como é que ia se resolver o resto. Mas eu errei e voltei e fiz esse livro. E quando, claro, eu recebi 10 na defesa, né? E foi assim a viúva do Ângelo Ricci, que foi lá em nome do falecido marido dela, que, cá entre nós, pelo que ela disse para mim lá, ele se suicidou em São Paulo porque não aguentou a carga de caçado, né? E
ele se jogou debaixo de um carro. Né? Bom, aí, na PUC São Paulo, eu dei um último curso lá na mesma sala que o Paulo Freire, que era esse Fundamentos da Teoria Literária. Na verdade, tem esse nome para disfarçar, porque é um livro sobre dialética. Né? E quando eu fui para, depois de alguns anos de percurso aí por editora, desemprego e coisa assim, fui para Goiânia, os alunos me pediram para gravar as aulas, porque eles não entendiam o que eu estava falando. Aí eu pedi que eles, então, transcrevessem as aulas e eu faria uma revisão do texto, mas que o texto ficaria guardado só entre nós. E éramos 13 alunos, um professor e uma aula de apresentação, uma de conclusão, então tem 13 capítulos aqui dentro, cada uma é uma aula. Né? E esse livro ficou guardado, né, de 86 a, não sei, 96 por aí, pelo mínimo, ou mais. E ele se esgotou em menos de meio ano. E a editora da UNB, mudando de direção, não quis mais publicar. Ela podia ter ganho dinheiro com esse livro, e eu sei porque eu ia me convidar a dar um curso lá em Goiânia, entendeu? Numa sociedade vertente psicanalítica, e eu pedi que usasse esse livro lá como referência, porque é por causa das citações que tinha lá dentro, e eles não acharam o livro mais. Bom, então foi ressuscitado, né? Quer dizer, eu estou voltando, ressurgindo do mundo dos mortos, não? É mais ou menos isso. Né? E aí, depois também eu trouxe lá de Rostock aquelas 2.000 páginas dos cânones praticamente escritos, na beira do Báltico, num lugar onde que ninguém se interessava por literatura brasileira e praticamente ninguém lia português. E consegui publicar esse livro. O espanto de uma colega minha da Federal de Minas é como é que eu tinha conseguido publicar. Eu digo, olha, a Universidade de Brasília foi tanto para a direita que, quando o pêndulo voltou, eu aproveitei o embalo e publiquei algumas obras lá. Entendeu? E esse ganhou o prêmio de melhor ensaio do Distrito Federal naquele ano. Entendeu? E se esgotou em pouco tempo, a editora da UNB não quis mais publicar, porque não interessa a linha dominante nas letras, né? Porque há discussão crítica, digamos assim, da mentalidade colonizada e da literatura do cânone colonial. Né? Bom, fora isso, né, tem aparecido coisas que eu tenho feito, né? Eu só vou mostrar aqui no pacote 6 números diferentes da revista da Academia de Letras do Brasil, né? Que são coisas que não circulam no público, são só 150 exemplares que são distribuídos para os membros da academia que encomendaram. Né? E o que é isso? Entendeu? Quer dizer, eu ouvi uma vez de um professor de literatura brasileira da USP, quando eu falei num grupinho lá que achava que era importante que os clássicos da literatura universal fossem estudados nas escolas brasileiras e distribuídos em preço financiado para o público em geral, ele disse: você quer jogar pérolas para os porcos? Né? Digo, não, os porcos têm razão de não querer pérolas, né? Eles preferem milho. Né? Agora, digamos assim, estamos numa situação tão suja, tão ruim, que se a gente não coletar textos bons e transformar aquilo num colar que caminhe em algum colo privilegiado, nós não vamos ter nada. Vai ser tudo sufocado e amassado e perdido. E por isso que a luta de manter uma revista com uma estética semiótica, inventar essa revista da Academia de Letras, está dentro desse contexto brasileiro que, nesse sentido, piorou muito,
E eu vou dar 2 dados só para vocês rapidamente. Na década de 80, primeiro, né, quinquênio lá, eu sobrevivi de traduções, né, de fazer livros. Em suma, eu sobrevivi de direitos autorais. Teve anos que eu publiquei 5 livros em grandes editoras brasileiras. Tá? Aí eu tive que sair de São Paulo, porque não tinha mais emprego em São Paulo. Né? E com isso eu perdi os contatos com as grandes editoras. Nunca mais eu consegui publicar um livro numa grande editora, como se eu tivesse virado um débil mental. Né? E eu vi outras pessoas sofrerem do mesmo jeito. Quer dizer, em pessoas que eu mostrava melhores que eu, por exemplo, o Jacó Gorender, que fez a coleção dos economistas, entendeu? Ele era praticamente meu primeiro chefe lá dentro da Abril, entendeu? Quer dizer, eu não era funcionário, mas ia lá para entregar as traduções do Capital, etc. Ou ele tinha coisas que ele queria que eu fizesse lá dentro e não foi possível fazer, né? Porque foi tudo fechado. E o Florestan Fernandes, né, fecharam toda a coleção dele. Né? As pessoas que trabalhavam lá foram demitidas, os revisores, sabe, os tradutores, os preparadores de texto, ninguém mais teve nada, sabe? E era para ser terra arrasada, e nunca houve no Brasil nenhum protesto cultural contra esse tipo de violência que está sendo feita. Então, digo assim, quando eu estudei o cânone colonial e coisas assim, vocês podem ler lá, entendeu? Isso foi escrito há dezenas de anos atrás, 1988, por aí, né? E o perfil, digamos assim, nazista que apareceu na política brasileira de modo muito claro nos últimos 2, 3 anos, né? Eu não estou falando nem fascista, estou falando nazista mesmo, entendeu? Já está contido no perfil da formação brasileira e no perfil da formação do cânone brasileiro. E o sistema escolar serve para propagar isso como correto. E, vejam, se fala muito em fake news hoje em dia, né? E, na verdade, o Brasil todo foi construído em cima de fake oldies, velhas mentiras, né? E que são sempre de novo repetidas, sabe? E o nosso sistema de ensino compactua com essa mentira toda e com essa falta de esclarecimento. E nós nunca tivemos um iluminismo crítico aqui no Brasil, sabe? E as poucas tentativas que houve foram abortadas em, por exemplo, 68, né? 69, né? E dizem que 64 foi uma revolução e 69 foi um golpe, né? Então, assim, né? Mas, já termino, nós estamos vivenciando de novo um processo de lento estrangulamento da cultura, sabe? E se não houver um processo de resistência, eles vão continuar apertando e vão acabar com a gente, né? E não vai ter um futuro que vai nos redimir. Então, por isso que, digamos assim, fiquei até surpreso de fazer um lançamento de livros. Eu acho que um ponto que nós temos depois de discutir muito a sério, né, é se tem sentido produzir livros no Brasil, de fazer publicações e colocar à disposição de graça para o público, sabe? Ou se o melhor é fazer um longo silêncio, né, como vários já tiveram que fazer durante muitos anos. Tá? E a minha, o João sabe isso melhor, a minha postura está sendo assim íntima, muito pessimista, sabe? Eu nesse sentido eu não estou entrando, digamos assim, no pessimismo do aposentado, não, é daquele que se retira, né? Aquele que é retirado à força, daquele que no fundo não tem espaço. E o pouco espaço que teve é um processo de sufocamento em que a gente ainda tenta fazer alguma coisa, né? E, então, sabe, a gente um dia desse conversa com mais calma sobre isso aí tudo, mas é um problema bem sério que existe aqui no Brasil
Então, eu estou fora dessa disputa universitária de ter tantas e tantas publicações. A minha experiência na universidade foi que quanto mais eu publiquei, quanto mais eu produzi, mais perseguido eu fui. Entendeu? Isso não gera respeito, mas gera despeito, né? E eu não sou o cara que inventou esse tipo de análise, não, entendeu? Foi, por exemplo, gente do alto escalão do MEC na época da ditadura que disse já esse tipo de coisa por mim, né? Então, eu lamento não ser mais otimista, mas eu estou muito grato à homenagem toda que foi me prestada, entendeu? E eu acho que, sabe, eu não vejo importância em mim, entendeu? Eu vejo um testemunho a ser dado numa espécie de condensação da história numa pessoa, né? Então, digo assim, esses livros que eu recém apresentei foram assim uma coisa que eu queria fazer durante muitos anos e nunca tinha podido fazer, que era dar uns retoques aqui e ali, mas estruturalmente e nas teses eu não modifiquei nada nos livros, né? Porque eu não tinha o que modificar, né? Mas tentei dar uma forma, né, a melhor que me era possível, né, para deixar isso como uma espécie de legado, né, para não sei quando, sabe? Né? Mas vejam bem, o estudo do passado revela muita injustiça, né? O presente é injusto e dentro dessa tangente aí eu não tenho muita esperança que o futuro seja melhor, tá? Eu faço votos que seja, tá? Mas eu não estou acreditando, só que eu pertenço a uma geração que tentou fazer alguma coisa, por exemplo, montar cursos de pós-graduação por todo o Brasil. E isso, de certo modo, foi, né? Mas no nível do pós-graduação, as velhas mazelas da graduação, de certo modo, se repetiram, né? E obrigado pela atenção. Ok, parabéns, Flávio Corte, pelas reedições, né? Pelos relançamentos, certamente são muito importantes para o leitor brasileiro em especial, como colocou muito bem o Fuão, né? Eu acho que a gente pode chamar a mesa já, não é? Que é o Júlio. Júlio e Erinaldo, né? Então começamos com o Júlio, professor Júlio César, é um grande amigo e professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, membro do Núcleo de Estética, Hermenêutica e Semiótica do PPG-FAO-UNB. Possui licenciatura e bacharelado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás, mestrado em Filosofia, concentração em Ética e Política pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da mesma instituição, e doutorado em Arquitetura e Urbanismo, área de concentração Teoria, História e Crítica, pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Então, Júlio, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceitado trocar o horário em função do problema de fuso horário que tivemos pela manhã, né, com o professor Curado. Seja bem-vindo e passo a palavra imediatamente para você. Tá? Nós temos programado, né, para a mesa 1 hora como um todo, né? Então, eu vou pedir aos dois que tentem se organizar um pouco dentro desse horário para sobrar ainda pelo menos uns 10 minutos lá no final, ou 15, né, para um debate, um possível questionamento, etc. Bom? Então, eu passo a palavra